Eu queria fazer uma ponderação aqui no seguinte sentido. E aqui o deputado Cabo Almir, num diálogo aqui com o deputado Guerreiro expressou uma posição que não é só sua, deputado, eu penso que é da maioria da sociedade. Ninguém gosta de aumento de carga tributária. E no Brasil, e nós como deputados também não. Ninguém defende, nunca vi ninguém defendendo aumento de carga tributária, seja aqui ou no Congresso Nacional. Mas a nossa esfera de ação é aqui. E, embora concorde com Vossa Excelência, o aumento da gasolina, o aumento da energia elétrica, é ruim, está aí o que nós estamos acompanhando o que está acontecendo no nosso país, mas nós, como parlamentares, nosso fórum de discussão é aqui com relação ao Estado, que é aqui que nós votamos, é aqui que nós debatemos, é aqui que nós criamos leis, fiscalizamos, enfim. Nessa questão, eu queria dar uma contribuição no seguinte sentido. Deputado professor Rinaldo, Vossa Excelência, que é o líder do governo aqui. Primeiro, com relação a essa questão da portaria, que nós possamos, nessa audiência, onde virá aqui o diretor-presidente do DETRAN, que nós possamos fazer essas indagações, que nós possamos fazer essas sugestões, principalmente no sentido que efetivamente seja revista essa portaria, para que efetivamente nós possamos discutir, inclusive, os aspectos legais e possamos convencer o governo nesse sentido. Tenho certeza que o governo tem sensibilidade para isso. Até porque, na última conversa que nós tivemos com o governador, foi nos afirmado por ele, deputado Júnior Mock, Vossa Excelência, que participou da reunião, de que os estudos para a redução do ICMS do diesel estavam avançados aqui no nosso Estado. E aqui eu quero fazer uma sugestão ao líder do governo e à bancada do PSDB, que possam ajudar na sensibilização do governo para antecipar, porque ele deu uma previsão que até maio, junho, por aí, provavelmente estaria reduzindo o ICMS do diesel de 17% para 12% aqui no nosso Estado, e na pauta que foi colocado aqui, não só pelos caminhoneiros, porque a grande maioria que eram donos de empresas de transportes, que estavam presentes na reunião aqui da região de São Gabriel do Oeste, mas uma das principais reivindicações que eles colocaram foi exatamente a redução da alíquota do ICMS do diesel de 17% para 12%. Por quê? Porque eles sabem que na composição final do preço do combustível, isso é uma verdade que nem sempre é dita, quase 30%, na verdade, que ela rebate indiretamente, é o ICMS, é a parte do Estado. A parte do custo de produção, ela aumentou numa proporção infinitamente menor do que efetivamente os tributos que rebatem sobre o preço final. No caso, o maior deles é o ICMS, com a sua alíquota de 17%. Então, deputado Rinaldo, Vossa Excelência que é o líder, eu acho que nós poderíamos fazer essa sugestão ao governo para que antecipe essa redução, até porque ela, deputado Guerreiro, na preocupação de Vossa Excelência, eu entendi perfeitamente. Os custos hoje de quem trabalha no setor rodoviário do nosso Estado são altos, e o ICMS do diesel tem um impacto muito grande. Haja vista a quantidade de postos de combustíveis, haja vista a quantidade de transportadores, o custo, na verdade, se onerou muito, e não é de hoje. O ex-governador André, durante 8 anos, o sindicato dos transportadores, o sindicato dos donos de empresas de postos de combustíveis do nosso Estado, levaram até ele várias vezes planilhas mostrando que era possível fazer a redução da alíquota de 17% para 12%, mesmo que num primeiro momento houvesse um impacto negativo, mas que isso ao longo do tempo seria recuperado pelo Tesouro do Estado em função da ampliação da base de contribuintes, em função da ampliação da base econômica, em função do fortalecimento dessa atividade no nosso Estado. E as razões que estão levando o governo a fazer isso é exatamente essa. O governo está conseguindo vislumbrar que, mesmo que perca num primeiro momento, ao longo de 6, 7, 8 meses, talvez no máximo 1 ano, já consegue recuperar aquilo que a princípio estaria perdendo. Então o governo tem que se antecipar nesse momento, na minha avaliação, e fazer essa redução para 12%, até para poder igualar todos os outros estados que são vizinhos do Mato Grosso do Sul. Todos os outros estados praticam a alíquota de 12%.
Só o Mato Grosso do Sul. Inclusive, o governador comentou que estaria indiretamente sofrendo algum tipo de pressão pelos governadores do Mato Grosso, de Goiás e de outros estados. Ora, eles vão fazer pressão, lógico, que para eles interessa nós mantermos a nossa alíquota alta para que o consumo lá seja maior e seja beneficiado o povo que mora lá. Por isso que nós queremos que seja igualada essa carga tributária nesse aspecto, ou seja, a alíquota de 12%, para que nós possamos ter um poder também de concorrer com esses estados e poder fazer com que aumente aqui o consumo de combustível, do diesel principalmente, e, consequentemente, aumentando o consumo, aumenta mesmo que você perca de 17% para 12%, mas aumenta porque aumenta a base de consumo e, consequentemente, o Estado. Aumenta o volume, aumenta a base de consumo, logicamente, que o Tesouro não vai ser onerado. Pode ser nos primeiros meses, mas ao longo do tempo, com certeza, não vai ser. Então, fica essa sugestão aqui, eu acho que é importante, até porque um dos argumentos também, deputado Guerreiro, que o governo usa, é de que está fazendo estudos para que essa redução ela chegue efetivamente lá na ponta, ou seja, que isso seja repassado ao consumidor. Eu acho que o governo tem que estar preocupado com isso mesmo, porque não adianta o governo reduzir a alíquota e os revendedores não repassar essa redução para o consumidor. Mas o governo tem mecanismos eficientes para fiscalizar isso. E a Secretaria de Fazenda, diga-se de passagem, tem uma estrutura muito bem montada na fiscalização, principalmente da parte de combustíveis, que é uma das maiores, aliás, é a maior parte de contribuição, além do gás, o setor de combustíveis, do total de arrecadação do ICMS. A Secretaria tem todas as condições para poder fiscalizar isso diariamente, quase que diariamente. Está aqui meu colega Bispo, que é fiscal da Secretaria, junto conosco também, que conhece bem essa questão e sabe do que eu estou falando. Então fica acho que nesse momento precisa se ter um pouco mais de vontade política, né? E, senhor presidente, eu quero, na verdade, fazer trazer aqui essa contribuição. Acho que nós podemos dar um passo importante nessa reivindicação das empresas de transporte e dos caminhoneiros também, porque hoje nós tivemos aqui as empresas de transporte, mas é bom também frisar que os caminhoneiros também têm reivindicação nesse sentido, porque sabem que vão ser beneficiados indiretamente com essa redução. Então fica aqui essa ponderação nossa, colocada... deputado professor Rinaldo, líder do governo do PSDB nessa casa, junto com o deputado Guerreiro, embora as nossas divergências políticas e ideológicas, mas colocada com extremo bom senso, no sentido de colaborar mesmo para que a gente possa resolver esse problema aqui no nosso Estado. O Reinaldo entra para a história corrigindo um erro histórico dos governos anteriores, que foi de manter essa alíquota alta do diesel, principalmente aqui no nosso Estado. Nos coloca numa posição muito ruim de concorrência perante os outros estados que são vizinhos do Mato Grosso do Sul. Pois não, deputado Guerreiro. Permita, rapaz. Pois não. A preocupação de Vossa Excelência, não resta dúvida, em relação aí do repasse, né? O governador já, até numa reunião na última sexta-feira, lá em Três Lagoas, com a Associação Comercial, até mencionou em relação que não basta simplesmente baixar aí os impostos da forma que a Vossa Excelência colocou. Realmente, acho que não precisa nem sequer a Secretaria de Fazenda fiscalizar. Nós mesmos cidadãos, nós mesmos consumidor, possamos sim fazer essa fiscalização em relação até a categoria aí dos empresários no ramo de caminhões, da forma que assim explanou hoje, e a questão de 30 veículos a mais, quando 50% da questão dos seus IPVAs. Eu acho que da mesma forma que assim nós entendemos que o Estado oferece condições aí de incentivos fiscais a grandes empresas, eu acho que pode também ser criado um incentivos fiscais no tocante em relação ao transporte que nós assim estamos vendo sufocadamente esse ramo, enquanto, diga-se de passagem, não dá para fazer o repasse do custo no óleo diesel. Eu acho que a cooperativa
poderia, sim, entrar junto em contato com a própria secretaria ou com o próprio governo, elaborar esse projeto para que criasse esse incentivo para que o transporte, assim, diminuísse as suas angústias. Obrigado. Muito obrigado pela parte. Fico contente, deputado Guerreiro, fico contente da parte de Vossa Excelência. Eu até aqui vou fazer uma sugestão, porque nós precisamos aí de um projeto de lei, na verdade, para que a gente possa estender esse benefício do pagamento de 50% do IPVA para as empresas que têm uma frota maior do que 30. Vossa Excelência disporá de 3 minutos para encerrar. Pois não, senhor presidente. Para as empresas que detêm uma frota maior do que 30 veículos, que possa ser estendido para as empresas que têm uma quantidade menor. Sou totalmente favorável e fico contente de ver a parte de Vossa Excelência nesse sentido. Então, e também, só para terminar, senhor presidente, ainda na pauta dos caminhoneiros e dos proprietários de empresas de transporte que vieram aqui, começou uma discussão com relação à lei dos caminhoneiros que foi sancionada pela presidenta Dilma, deputado João Grandão. E aí nós vimos ali uma certa controvérsia entre os próprios membros que estavam ali nessa discussão. Embora, logicamente, é uma lei federal, mas é importante que a gente tenha um equilíbrio para entender que ali ficou expresso na própria divergência. A lei, ela beneficia, sim, um setor importante dos transportadores, principalmente, deputado Guerreiro, os caminhoneiros. Aqueles que vão para a estrada, aqueles que têm o desafio de colocar a sua vida em risco para poder fazer o transporte de tudo que nós temos e consumimos no nosso país. Então, eu acho que a lei atendeu a grande parte, que foram os caminhoneiros. E também acho que atende uma grande parte do empresariado, tanto é que foi sancionada sem veto, da forma como o Congresso aprovou, e o Congresso fez uma discussão democrática para a aprovação dessa lei. Essa é a colaboração que eu queria dar. Muito obrigado, senhor presidente.